Fala galerinha do primeiro ano, tudo tranquilo? Espero que sim. Na nossa aula de hoje nós vamos concluir o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Nós estávamos estudando Introdução à Filosofia e hoje nós vamos estudar os períodos da filosofia grega, né? Os períodos e as áreas da filosofia. Nessa unidade nós vimos que antes da filosofia se consolidar, né, formular, se organizar, sistematizar e atingir um grau de ciência, existia um pensamento que era bastante importante e que norteava, né, explicava os fenômenos e acontecimentos, que era o pensamento que nós conhecemos como pensamento mitológico. O que é o pensamento mitológico? Importante lembrar. O pensamento mitológico são alegorias, são histórias contadas de geração para geração com a função de ensinar e explicar os fenômenos e as coisas. Porém, quando os filósofos começaram a pesquisar, começaram a pensar e a tentar compreender esses fenômenos, nós vamos mostrar, né, vai acontecer o que nós chamamos de um período de transição entre o pensamento mitológico e o pensamento intelectual, o pensamento racional. Esse pensamento racional, ele vai ser baseado naquilo que a filosofia vem chamar de atitudes e reflexões filosóficas. A atitude filosófica baseada no interesse, na curiosidade e na reflexão, e a reflexão filosófica baseada na profundidade, na totalidade e na radicalidade do problema, ou seja, na explicação das coisas. E o que é que vai acontecer? Dentro dessa história toda, dessa transição do pensamento mitológico para o pensamento racional, filosófico, nós vamos ter alguns períodos que vão ser considerados importantíssimos para a construção desse conhecimento. Serão 4 períodos importantes. Vamos lá. O período pré-socrático, o período socrático, o período sistemático e o período helenístico. De novo, período pré-socrático, período socrático, período sistemático e o período helenístico. Mas quais eram os objetos de estudo desses 4 períodos? Vamos lá. No período pré-socrático, nós vamos ter como principal representante, como um dos pensadores mais influentes desse período, o rapaz chamado Tales de Mileto, o filósofo Tales de Mileto. Tales, ele trazia uma ideia, né, de pesquisa, de encontrar a explicação para diversos fenômenos. Todas essas pesquisas, questionamentos que foram lançados aqui no período pré-socrático vai ser compreendido como a busca pela arqué. Professor, e o que é a busca pela arqué? A busca pela arqué é a busca por um princípio material formador de todas as coisas. Então, nós vamos lá buscar um arqué, seria o princípio material formador de todas as coisas. Esse período pré-socrático também, ele vai ser conhecido como período cosmológico. Professor, por que cosmológico? Porque estava estudando o cosmo, a origem e a organização das coisas através de um princípio formador de todas elas. Então, primeiro período, período pré-socrático ou cosmológico. Principal pensador, representante, Tales de Mileto. Objeto de estudo, objeto de conhecimento, quem? Arqué, a busca pela arqué, a busca por um princípio material formador de todas as coisas. E aí, depois desse período pré-socrático, nós vamos ter o período socrático. O período socrático faz referência ao filósofo Sócrates, que é considerado um divisor de águas na história da filosofia. Então, o que é que vai acontecer? Sócrates, ele vai trazer o homem para o centro das discussões. Portanto, o período socrático também vai ser conhecido como um período antropológico, porque o objeto de estudo desse período aqui
vai ser o homem e as suas relações. Então, no período pré-socrático, nós vamos estar estudando, pesquisando o cosmo, né? Por isso ele é conhecido também como período cosmológico, estudando a origem e a organização das coisas através, né, de um princípio formador de todas elas. Nós vamos ter no período socrático as figuras dos dois filósofos importantes, Sócrates e o seu seguidor Platão, e nós vamos ter também como objeto de estudo o ser humano e suas relações. Então, o homem, né, vai estar no centro das discussões. Por isso, o período socrático é também conhecido como período antropológico. Depois do período socrático, nós vamos ter também um período extremamente importante na história da filosofia, que é o período sistemático. Lá no período sistemático, nós vamos ter como principal representante um rapaz chamado Aristóteles. Aristóteles ele vai se preocupar com uma coisa importantíssima. E o que é isso? A organização e a sistematização da filosofia para que ela pudesse atingir um grau de ciência, para que ela pudesse atingir a sua cientificidade. Então, Aristóteles ele vai pegar todos aqueles estudos que já tinham acontecido, vai organizar e sistematizar a filosofia para que ela atingisse um grau de ciência, para que ela pudesse chegar aí na sua cientificidade, tranquilo? Depois desse período, nós vamos encontrar um período chamado período helenístico. O período helenístico tem como objeto de estudo aquilo que nós conhecemos como ética. Eles estão estudando aqui a ética, portanto, nesse período, eles estão debatendo questões relacionadas à construção, né, do pensamento ético em diversas comunidades, né? Vai surgir aqui o pensamento de três comunidades importantes, que são os epicuristas, os estoicos e os neoplatônicos, né, que vão trazer uma nova compreensão de mundo, uma compreensão de enfrentamento da realidade, daquilo que nos cerca. Então, nós estudamos hoje, concluindo o conteúdo do primeiro bimestre que nós estávamos faltando concluir, que foram os períodos da filosofia grega. Portanto, revisando, os períodos da filosofia grega são 4. Período pré-socrático, período socrático, período helenístico, período sistemático, né? De novo, período pré-socrático, período socrático, período sistemático e período helenístico. Vamos lá, quem é o principal pensador do período pré-socrático? Tales de Mileto. Do socrático, Sócrates e Platão. Do sistemático, Aristóteles. E lá no período helenístico nós vamos ter 3 importantes comunidades de pensamento que estavam refletindo a respeito da ética. São eles os epicuristas, os estoicos e os neoplatônicos. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa revisão. Espero que vocês tenham aproveitado, certo? E continuem em casa, se cuidando, que daqui a pouco nós vamos estar juntos comemorando vários resultados positivos. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.